Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as normas de citações e referências seguindo a ABNT, ok? Antes de começar, esse material que eu estou apresentando aqui para vocês é um material produzido pela equipe da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse material deles foi atualizado agora em março de 2021, esse mês mesmo. Então, tá tudo bem atual, todas as regras estão bem de acordo e é um ótimo material, por isso que eu escolhi usar esse material para vocês, certo? Então, para começar, o que é uma citação? Uma citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, ok? A regra que fala sobre citações essa é a regra aqui, a NBR 105.20, 10.520, e essa norma específica, ela fala do que é exigido para a apresentação de citações em documentos. Então, vamos lá. Por que nós precisamos citar? Primeiro, existem questões éticas envolvidas. Nós não devemos usar ideias e conceitos de outros autores sem a devida citação. Também para dar credibilidade ao trabalho científico, sustentando as declarações, né? É como se você estivesse falando, eu não tirei isso do nada, eu não estou inventando isso, né? Outros pesquisadores já têm discutido essa mesma questão. Também para fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, identificando as metodologias, os equipamentos, como que as pesquisas têm sido desenvolvidas, para fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto da pesquisa, para dar crédito a trabalhos relacionados, para informar os pesquisadores de futuros trabalhos, então outros pesquisadores que cheguem até o seu trabalho podem olhar quem você usou como referência, e para contestar trabalhos ou ideias de outros. O que é o plágio? Brevemente, o plágio é o uso da ideia de um autor sem dar o devido crédito. Quer dizer, é quando nós citamos, mas não informamos de onde nós estamos tirando aquela informação, quando nós não incluímos essa fonte na nossa lista de referências. Então, tipos de citações. Nós temos a citação direta, curta ou longa, que é aquela citação em que nós colocamos entre aspas e utilizamos exatamente as palavras do autor. Também temos a citação indireta, que é quando nós falamos sobre o que o autor disse, mas usando as nossas palavras, sem usar exatamente as palavras dele. E pode também acontecer a citação de citação, quer dizer, você está lendo o autor Souza, e o autor Souza cita o Silva. Então, você vai citar o Silva, que foi citado pelo Souza. A citação direta curta é uma transcrição ou uma cópia de um parágrafo, frase ou expressão, usando as mesmas palavras usadas pelo autor consultado. Ele deve sempre ser destacado com o uso das aspas. Então, veja aqui, dentro do texto do autor, ele coloca, abre aspas, as competências tradicionais dos profissionais da informação poderão acrescentar valor aos serviços eletrônicos em rede já existentes ou em criação. Vejam que o texto está entre aspas e que logo após o texto nós temos Rodrigues, 2005, página 5. Então, nessas citações curtas, que são as até 3 linhas, elas aparecem dentro do próprio texto, incluindo o número de página. A citação direta maior do que 4 linhas, quer dizer, com 4 linhas ou mais, deve ser destacada do texto, com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda,
com letra menor e espaçamento simples entre linhas. Então, enquanto o texto como um todo está sendo escrito em letra 12 normalmente, e com o espaçamento de 1,5 entre as linhas, quando nós formos colocar uma citação mais longa de outro autor, a gente vai modificar isso, vai diminuir um espaço na letra, quando estiver usando as palavras dele, vai recuar, como mostra aqui, né? Aqui estava o texto do autor, aqui começou o parágrafo. Então, você recua 4 centímetros aqui desse lado, diminui o tamanho da letra e diminui a separação entre linhas, o espaçamento entre linhas. O espaçamento que no nosso texto é 1,5 passa a ser simples. A citação indireta ou a paráfrase é quando nós transcrevemos as ideias de um autor, mas usando as nossas próprias palavras. Essa citação é uma maneira que nós temos de gerar conhecimento, né? Discutir, gerar conhecimento a partir do que outros autores já colocaram. Por exemplo, de acordo com Gilchrist, 2002, para diferenciar essas ferramentas, tesauros, taxonomias e ontologias, basta saber para que são utilizadas, observando que suas aplicações é simples entender. Observando suas aplicações, é simples entender a progressão dessas ideias. Como que aparece isso, então? A gente coloca o nome do autor dentro do nosso texto e o ano da obra entre parênteses, ok? A citação de citação é quando há a menção de um texto citado por outro autor naquele texto que nós estamos falando. Então, o que nós temos aqui? De acordo com Elias, quem que é o Elias? Elias é o autor da obra que você não leu. Então, de acordo com Elias, abre parênteses, 1995, foi o ano que o Elias falou isso. Apude significa citado por, Fascina, que é a obra consultada, 2004, página 11. Então, o Fascina, quando escreveu o texto que ele produziu, em 2004, na página 11, ele faz essa referência direta ao Elias, ao que o Elias escreveu em 95. Então, aqui nós temos, entre aspas, exatamente a palavra, exatamente as palavras do Elias que o Fascina já tinha feito, né, já tinha utilizado no texto dele. Quer dizer, nós não lemos o Elias, mas nós lemos o Fascina que falava do Elias. E lá no final, é necessário colocar a referência da obra que nós consultamos, não do Elias, porque o Elias não foi consultado. Quem nós consultamos foi o Fascina. Outra questão importante é a citação de texto em idioma estrangeiro. Quando nós vamos transcrever, né, fazer a citação de um texto em língua estrangeira, nós podemos ter duas opções. Ou se transcreve a citação na língua original, ou se traduz o texto e indica, após a chamada do autor, a expressão tradução nossa. Como assim? Olha ali o exemplo. O compartilhamento de conhecimento entre indivíduos é o processo pelo qual o conhecimento mantido por um indivíduo é convertido em uma forma que pode ser entendido, absorvido e usado por outros indivíduos. IP 2003, página 341, tradução nossa. E se coloca na referência a referência da obra original em língua estrangeira. Vamos ver então como que funciona esse sistema de chamada, que é
a forma como nós indicamos o autor e a data dentro do texto, certo? Então, a gente indica a fonte pelo sobrenome do autor, nome da instituição responsável, quando não é um autor pessoa física, né, quando é uma instituição, ou pelo título, quando não existe autor, seguindo da data de publicação do documento, separados por vírgula e entre parênteses, no caso da citação indireta. Quando há o caso da citação direta, nós vamos incluir também a indicação da página. Então, vejam aqui, abre parênteses, ABNT 2002, página 4, tudo entre vírgulas, ok? Aqui no caso, a ABNT é a instituição responsável. Exemplos. Citação direta. Os fluxos informacionais são reflexos naturais, tarará, tarará, tarará. Fechou aspas, abre parênteses, Valentim, vírgula, 2010, vírgula, P.13, fecha parênteses. O P ponto é a indicação de página, ok? A citação indireta, quando a gente só vai usar as palavras do autor sem usar, vai falar como nós entendemos, né? Usar as nossas palavras para dizer o que o autor disse, que não vai entre aspas, a gente vai colocar como tá aqui embaixo. Abre parênteses, o nome dos autores divididos, os sobrenomes, né? O último nome do autor separado por ponto e vírgula, um de cada um do outro, todos em maiúsculo, vírgula e o ano. Nesse caso, não precisa colocar o número de página. O número de página só quando a gente usa, como ali em cima, exatamente as palavras do autor e entre aspas. Alguns exemplos, então. Essa indicação do autor entre parênteses deve aparecer em letras maiúsculas, seguida da data e da página, quando necessário. Então, um autor, coloca o nome do autor todo em maiúscula, vírgula, 2018, ou a data que seja. Dois autores, nome do autor, ponto e vírgula, segundo autor, vírgula, data. Três autores, primeiro autor, ponto e vírgula, segundo autor, ponto e vírgula, terceiro autor, vírgula, ano. Mais de três autores, a gente coloca o nome do autor principal e essa expressão et al, que é do latim e significa e outros. A data e, se necessário, o número de página. No caso de entrada pelo título, quando não tem autor, o desenvolvimento, a gente vai colocar o início do título, né, as primeiras palavras, 3 pontinhos, 1998, a data, no caso. Ou, no caso da entidade, a gente vai colocar o nome da entidade, vírgula, e o ano. Existe outra forma de nós fazermos esse sistema de chamada, que é o sistema numérico. As citações devem ter uma numeração única e consecutiva, colocadas acima do texto em expoente, quer dizer, ou entre parênteses alinhadas ao texto, certo? Isso não pode ser usado quando há notas explicativas no rodapé, porque isso aqui indica que nós vamos incluir esse número 1 pequenininho aqui em cima, significa que nós vamos incluir como nota de rodapé aquela referência, certo? Ou, aqui no segundo caso, quando você coloca entre parênteses, é preciso sempre manter direitinho quem que é aquele autor. Se você no início do texto falou de Bezerra com o número 1, e lá no final do texto você vai falar sobre o mesmo autor, coloca o número ali. Mas esse sistema eu estou só mostrando para vocês porque é um sistema que aparece, mas não é o mais comum e o mais aceito, ok? Tentem sempre utilizar esse sistema de chamada de autor-data, ok?
Vejamos agora a questão das referências, certo? A norma que trata das referências é a NBR 6023, que foi atualizada em 2018. Então, essa norma estabelece os elementos que devem ser incluídos nas referências e a ordem desses elementos. O que é a referência? A referência é um conjunto de elementos que permite a identificação, no todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados nos diversos tipos de materiais, sejam eles audiovisuais, sonoros, eletrônicos, etc. Então, sempre que a gente faz referência, que a gente fala de algum outro material que não é o texto que nós estamos escrevendo, nós precisamos colocar a referência de onde o leitor vai encontrar esse material, de forma que ele possa identificar, né, o material do qual você estava falando. Deixa eu pular esse aqui. Desculpa, pessoal, só um segundinho. Então, primeiro, aonde que vão aparecer as referências? Elas podem aparecer no rodapé, no fim de textos, partes ou seções, como é o caso, por exemplo, dos livros de diversos autores. Os livros que cada capítulo, por exemplo, né, tem um autor diferente, cada capítulo vai ter as suas referências, a sua lista de referências, ok? Mas o mais comum nos trabalhos acadêmicos é que essas referências apareçam numa lista de referências depois do final do trabalho, né? Conclusão, e depois vem as referências. Ou, no caso de resumos e resenhas, a gente deve colocar a referência do texto que nós estamos resumindo ou resenhando antes do nosso trabalho, antes do nosso resumo ou da nossa resenha. Como que se faz essa ordenação da lista? O sistema é alfabético, certo? Então, no texto tem ali uma referência. Primeiro está fazendo referência ao Valentim e Teixeira, depois a Eppinger, Crove, Chandra, Rajagopalan. Então, aqui, as referências serão de acordo com a ordem dos sobrenomes, ok? Eppinger primeiro, depois o Crove com os outros, por fim o Valentim, seguindo então sempre a ordem alfabética. Vou pular o sistema numérico porque vocês não vão utilizar. Ordenação das referências. Então, quando nós usamos a ordenação alfabética, né, o quadrinho aqui da esquerda, elas vão ser sempre com um espaço simples entre cada referência e o alinhamento à margem esquerda, ok? Então, como vocês podem ver aqui, o alinhamento está à esquerda e com um espaço simples entre a primeira referência e a segunda. A primeira referência é Abreu, Florianópolis, Insular, 97, 104 páginas. Depois, um espaço simples e vem o próximo, Sodersky, Joffre e assim segue. Aqui, então, a partir de agora, nós vamos ver como que nós fazemos, né, as referências. Então, dependendo do tipo de documento que nós estamos falando. Então, aqui, quando nós temos um livro e nós usamos todo esse livro como nossa referência e esse livro só tem um autor, nós vamos colocar aqui o último nome em maiúsculas, vírgula, o nome, o primeiro nome e qualquer nome do meio, ok? Depois, vejam que vem o nome do livro em negrito, o subtítulo não vai em negrito,
Depois, quando é o caso de haver número de edição, né, alguns livros têm diversas edições, você indica qual a edição, local, dois pontos, editora, vírgula, data, ponto. Ok? Onde que vocês vão encontrar isso? Dentro do próprio livro. Se essas informações não tiverem na capa, como aqui nesse caso tem todas, mas nem todos os livros trazem isso na capa, existe uma ficha documental de qualquer livro que está normalmente atrás da segunda capa, ok? Então, ali, folhando as primeiras páginas, vocês vão encontrar uma ficha onde tem todos os dados necessários, certo? Depois, quando nós temos um livro, que nós vamos usar esse livro inteiro, mas ele tem mais autores. E aqui, no caso, a gente já vai incluir também a questão da tradução. Então, vejam, quem escreveu o livro foram essas pessoas aqui, Wayne, Gregory e Joseph. O título, a arte da pesquisa. E aqui embaixo nós temos tradução do fulano. Então, como que nós vamos fazer aqui? A gente vai citar os nomes, né? Quando tem mais de um autor, nós podemos utilizar só o primeiro nome e o último nome. O último nome vai primeiro, em letras maiúsculas, vírgula. O primeiro nome, e se tiver qualquer nome do meio, nós podemos colocar só a inicial, ponto. Ponto, vírgula. Segundo autor, ponto, vírgula. Terceiro autor, ponto. O título, em negrito. Depois, no caso de tradução, nós colocaremos tradução de e o nome do tradutor. E continuamos com aqueles dados básicos. Coloca a edição, quando existe o caso, local, dois pontos, editora, vírgula, ano. Quando nós temos um livro com mais de 3 autores, a mesma situação, aquela que eu já tinha comentado, que nós usamos dentro do texto. Nós podemos colocar o último nome do autor principal, o primeiro nome, qualquer nome do meio, nós vamos colocar só a inicial, aí nós colocamos essa expressão et al. E outros, o título em negrito, e aquilo tudo que vem sempre. A edição, revisada, nesse caso aqui é uma edição revisada. O local, dois pontos, a editora, que nesse caso é a editora da USP, e a data. Quando nós usarmos só um capítulo de um livro, tipo quando tem esses livros que tem vários autores, né? Quando você está usando só um capítulo de um livro, como é o caso aqui, o que nós vamos fazer? Você tem aqui, né, o título do livro, os organizadores do livro, né? Porque quando é uma coletânea de diversos trabalhos, não existe só um autor, mas existem algumas pessoas que fazem a organização. E lá no sumário nós vamos encontrar o título do capítulo, a autora do capítulo e as páginas, ok? Então, como que fica aqui? Nesse caso, nós vamos colocar o nome do autor do capítulo, aqui, ó, Luísa Lobo. O título do capítulo sem marcação, sem negrito, sem nada.
nós vamos colocar esse em dois pontos, que também vem do latim e significa o quê? Que é esse texto em uma obra grande, maior. Então, aí os autores, na verdade, os organizadores. Depois dos nomes dos organizadores, nós vamos colocar org ponto entre parênteses, certo? Notem que os nomes dos organizadores estão sempre entre ponto e vírgula. Depois vem o título do livro, esse sim vem em negrito. E por fim, aquelas outras informações. Local, editora, vírgula, ano. E como nesse caso a gente está falando só de uma parte do livro, nós vamos indicar quais são as páginas. P.15-30, quer dizer, esse artigo ele inicia na página 15 e termina na página 30, ok? Seguinte. E nós temos também a questão dos artigos em periódicos, né? Que são os artigos acadêmicos, muitas vezes são publicados em periódicos, em revistas acadêmicas. Como que vai funcionar então? Você normalmente vai ter na página o título do texto, os autores, e lá embaixo, no rodapé, deve aparecer as informações da publicação, o título do periódico, o local, volume, número, páginas e a data, ok? Tudo isso tem que aparecer. Algumas vezes, no caso dos periódicos, né, dessas revistas acadêmicas, isso pode aparecer no topo também da página, ou muitas vezes, quando você tem acesso à revista online e baixa o PDF só do artigo, muitas vezes esse PDF vem sem esses dados, ele vem só com o texto. Então é importante, de alguma maneira, vocês anotarem de onde que foi que vocês tiraram, né, aquele artigo, para que, na hora de usar ele como referência, vocês possam voltar lá no periódico e consultar a referência correta, ok? Como que fica nesse caso? Aqui nós temos vários autores. Então, nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha de colocar os nomes. O último nome de um deles em maiúscula, vírgula, o resto do nome, et al. E outros. Depois vem o título, a influência da Lei de Responsabilidade Fiscal na tomada de decisão pelos gestores públicos municipais. O nome da revista virá em negrito, Contab, Vista e Revista, vírgula, o nome da cidade, depois vírgula, o volume, o número da revista, o intervalo de páginas, o mês e o ano, ok? Vamos ficar por aqui hoje. Eu mostrei para vocês alguns exemplos que são os mais comuns, certo? E espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado um pouco nesse ponto. E até mais, pessoal!